Bom dia, meus caros alunos. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula, de filosofia. Nossa aula de hoje nós vamos falar, sobre Aristóteles. Quem foi esse filósofo, que ainda faz parte da filosofia clássica, tá? Ou seja, da filosofia grega. Aristóteles ele tem uma contribuição enorme para o pensamento ocidental, principalmente, na doutrina cristã, na Idade Média, vai resgatar bastante coisas, do pensamento aristotélico, tá? Aristóteles ele não é grego, tá? Então já vamos passar aqui um pouquinho para as informações, de quem foi Aristóteles, Aristóteles ele nasceu numa cidade macedônica e ele era filho de Nicômaco, médico do avô de Alexandre o Grande. Tá? Aos 17 anos ele foi estudar em Atenas, na escola de Platão. Tá? Então ele foi discípulo de Platão e ficou lá por cerca de 20 anos estudando. Atenas era o melhor lugar para se estudar na época, até a morte de Platão. Tá? Quando Platão morre, ele viaja para diversos lugares e, inclusive, se torna mestre, professor de Alexandre o Grande. Tá? Depois de um tempo, ele retorna a Atenas, onde ele vai fundar o Liceu. Tá? O Liceu é também conhecido como escola peripatética, tá? Porque dentro do Liceu ele vai ensinar os seus aprendizes caminhando pelos jardins do Liceu. Então, a filosofia de Aristóteles ela começava nessa caminhada, tá? Onde que ele ia caminhando na frente com seus discípulos atrás e filosofando com eles. Por isso que os seus alunos eram conhecidos como peripatéticos, tá? Não tem nada a ver com patético, de bobo, não. Está relacionado aos aprendizes de Aristóteles, ao aprendizado, provindo ainda dessa caminhada, dessa filosofia aí por meio da caminhada. Bom, Aristóteles ele vai produzir suas obras num período que vai ficar muito conhecido como período sistemático. Lembra que a gente já trabalhou sobre a divisão da filosofia clássica em três períodos: o período pré-socrático, o período socrático e o período pós-socrático. Tá? Nesse período pós-socrático é que vai estar a maior parte das obras de Aristóteles, onde que ele vai escrever a maior parte das suas obras e realizar os seus trabalhos. Então, Aristóteles ele está nessa transição entre o período socrático, tá, e o período pós-socrático. Tá? Esse período pós-socrático ele vai receber outros dois nomes, como período helenístico, que é a fase da história da Grécia onde que ela é dominada pelos macedônicos, e período sistemático, porque é nesse momento que Aristóteles ele vai ser o primeiro a tentar classificar e sistematizar todo o conhecimento que a filosofia tinha produzido até então. Tá? Então, é por isso que esse período fica conhecido como sistemático. É uma das contribuições de Aristóteles para o mundo atual, é essa classificação sistemática do conhecimento. Tá? Então, guardem isso, período sistemático, que também ficou conhecido aí como período helenístico, pós-socrático. Então, olha só, ele procurou classificar todos os saberes humanos, cuja totalidade desses saberes é a filosofia. Por isso que no primeiro dia de aula, quando a gente estava falando o que é a filosofia, o que ela estuda, uma das verdades da filosofia é dizer que ela é a mãe de todas as ciências. Tá?
Então, todos os saberes, eles provêm, né, da filosofia. Então, em algum momento, a psicologia já fez parte da filosofia, a astronomia, a física, e todos os outros conhecimentos que sobraram, né, ainda pertencem à filosofia. Por isso que a gente, né, tem ela como a mãe, né, de todas as ciências. E quem vai, né, tentar fazer toda essa classificação vai ser, né, Aristóteles. O próprio termo, né, metafísica, eu já tinha comentado com vocês na primeira aula, ele advém, né, de uma classificação dos textos, né, produzidos por Aristóteles. Né? Quando foi, né, estudar os textos de Aristóteles, primeiro se separou as disciplinas, né, por áreas de conhecimento, a biologia, a física, a psicologia, a astronomia e a matemática, e aquilo que ficou sem uma classificação, né, aquilo que não pertencia ao corpo físico, né, ficou conhecido como além da física, a metafísica. Então, o que é a metafísica para Aristóteles? Né? A metafísica pode ser traduzida, né, em simples palavras como Deus, né, aquelas questões que não são tão compreendidas por nós, né, ainda existe várias discussões por trás, né, dela. E quem que vai lidar com essa metafísica? A filosofia, né? A filosofia que vai trabalhar com essas questões aí além da física. Bom, uma outra contribuição, né, de Aristóteles que ainda é muito utilizada em todas as disciplinas é a lógica, tá? A lógica como um instrumento, né, para se obter o conhecimento. Tá? Então, ele é conhecido como o pai da lógica. E a lógica ela é utilizada em diversas disciplinas. Né? Se você estudar filosofia, você vai trabalhar a lógica. Se você estudar matemática, você vai trabalhar a lógica. Se você estudar informática, vai trabalhar a lógica. Porque a lógica ela é um instrumento da ciência para se obter o conhecimento. Tá? E foi Aristóteles que primeiro, né, trabalhou essa questão aí da lógica. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa classificação aristotélica, né, que nos deu algumas contribuições para o mundo atual. Bom, primeiro, o do conhecimento do ser. Né? Ele agrupou, né, os conhecimentos em três, né, tipos de ciências, tá? Que hoje pode ser traduzida dessa seguinte forma: o do conhecimento do ser, que é a realidade fundamental e primordial de todas as coisas. Esse campo é chamado de ontologia, ou seja, é a metafísica com a teologia. A ontologia é a junção dessas duas, né, desses dois conceitos, da metafísica e da teologia. Então, é a partir, né, da ontologia que nós vamos compreender todas as demais coisas, todas as demais existências. Tá? Então, a metafísica é a filosofia, a episteme, né? a ciência, aquilo que vai partir todos os outros conhecimentos. Então, Aristóteles ele vai chamar a metafísica de filosofia primeira, né? Que ela é a primeira, né, para se obter um conhecimento. Tá? Então, o conhecimento do ser, essa realidade fundamental e primordial, né, de todas as coisas. O que é? É a filosofia, é a metafísica. Tá? Esse campo do conhecimento é chamado de ontologia. A segunda, o do conhecimento das ações humanas. E aqui ele vai dividir em duas partes. A das ações que têm em si mesmas sua finalidade, como a ética e a política, né, que não dá para separar o agente, né, da ação. Tá? Então, como que eu identifico que eu sou, né, uma pessoa ética, uma pessoa justa, uma pessoa bondosa? São pelas minhas ações, correto? Só que eu não tenho como separar
essas minhas ações do meu próprio ser, tá? Eu não tenho como, né? Se eu sou corrupto, se eu sou bom, se eu sou justo, se eu sou ético, tá? Isso advém das minhas ações, mas eu não tenho como separar. Eu não produzi, né, essas questões. São as minhas atitudes que fizeram com que eu, né, tivesse esse reconhecimento. Então, as ações, elas têm em si mesma a sua finalidade, tá? Agora, nós temos as ações que têm sua finalidade num produto, né? Numa técnica, numa arte, em valor, né? Aquilo que vai ter uma utilidade, tá? Então, é você construir algo, você criar uma técnica. Então, você desvincula o agente, né, a pessoa, né, do produto que você está criando, tá? Que tem uma utilidade. Então, eu vou pintar um quadro, tá? Então, olha só, o quadro ele está desvinculado da minha pessoa e eu estou pintando ele, né, com uma finalidade, né, seja ela de vender, seja ela de apreciar a sua beleza, tá? Tem alguma finalidade para mim estar produzindo aquele produto, desvinculado, né, do agente, da pessoa. E o terceiro, o do conhecimento da capacidade humana de conhecer, tá? Neste campo aqui, né, nós vamos trabalhar com a lógica, né, que vai ser um dos principais instrumentos, né, vai apresentar leis gerais para, né, apreender esse conhecimento, né, para se chegar a conclusões. Então, uma das funções da lógica é deduzir, né, conclusões, né, tirar conclusões de premissas, tá? Então, a lógica ela vai ser um instrumento, tá, utilizado pelas ciências. A lógica não é uma ciência em si, né? Você não tem um curso, né, uma faculdade apenas de lógica, né? Mas dentro de outras faculdades nós estudamos a lógica, nós utilizamos a lógica. E a teoria do conhecimento, que é a epistemologia, a ciência, né? É essa que vai avaliar os procedimentos para definir e conhecer seus objetos, né? Dentro aqui dessa teoria do conhecimento nós temos aí a metodologia científica, né? O uso da racionalidade. Então, é algo que é separado da doxa, né? Que os gregos chamam de opinião, tá? Então, dentro, né, dessa capacidade humana de conhecer, nós vamos ter alguns, né, instrumentos. Nós vamos utilizar da lógica, né, e dessa teoria do conhecimento, né, de fazer ciência, né, dessa capacidade do ser humano de fazer ciência, tá? De descobrir métodos, né, para, né, definir e conhecer os objetos que o ser humano está estudando. Então, falar um pouco sobre lógica, tá? De forma bem resumida, porque é algo muito complexo, mas é algo que, se cair, né, em uma questão referente à filosofia, né, vocês vão conseguir responder. A principal obra, né, de Aristóteles que fala sobre lógica é o livro Organon, né, que é um compilado sobre, né, de tratado sobre analítica. Olha só, o termo analítica é a mesma coisa que lógica, tá? Aristóteles chamava de analítica, mas na Idade Média, quando, né, os estudiosos vão estudar os textos aristotélicos, né, eles vão dar o nome de lógica, tá? Mas é a mesma coisa. Então, é nesse livro aqui que vai estar os principais, né, as principais discussões de Aristóteles, né, sobre o que é a lógica e os seus procedimentos. Então, como eu já tinha falado, a lógica é um instrumento eficiente, né, das ciências para se chegar ao conhecimento, tá? Então, ela faz parte da teoria do conhecimento. Bom, um dos métodos da lógica é o método dedutivo, que Aristóteles vai chamar de silogismo, né? Vai ficar conhecido como silogismo, que é a forma com que a gente analisa algumas proposições e deduzimos, tiramos conclusões. Isso é muito utilizado, né, na matemática. Um exemplo aqui é
todos os homens são mortais. Todos os gregos são homens, logo, todos os gregos são mortais. Então, a partir de duas premissas aqui, nós tiramos uma conclusão, de que todos os gregos são mortais. Tá? Então, nós temos uma premissa maior, uma premissa menor, tá? Para nós termos aqui a nossa conclusão. Isso é o silogismo, tá? Um dos instrumentos da lógica. E aqui eu deixei uma questão para vocês refletirem um pouquinho, que também faz parte aí, da lógica, mas não com o sentido do silogismo. Olha, você é um prisioneiro de uma tribo indígena que conhece todos os segredos do universo e, portanto, sabem de tudo. Você está para receber sua sentença de morte. O cacique o desafia. Faça uma afirmação qualquer. Se o que você falar for mentira, você morrerá na fogueira. Se falar uma verdade, você será afogado. Se não pudermos definir sua afirmação como verdade ou mentira, nós te libertaremos. Então, o que vocês diriam? Ainda que é só uma reflexão. Tá? Daria um tempo aí para vocês pensarem, qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo aí. Mas uma das opções que vocês poderiam dizer para se libertar dessa enrascada aí era afirmar que vocês morreriam na fogueira. Eu vou morrer na fogueira. Por quê? Se você fala que vai morrer na fogueira, você está falando uma verdade. Então, se você está falando uma verdade, você deveria morrer afogado. Mas se você for morrer afogado, a sua frase vai se tornar uma mentira. Você falou que ia morrer na fogueira, então você está falando uma mentira. Então, se você está falando uma mentira, você deveria morrer na fogueira. Então, entra num chamado paradoxo aí. Então, eles não conseguiriam identificar a sua resposta como nem verdade nem mentira. Então, caberia a eles te libertar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa teoria do conhecimento, que Aristóteles vai buscar compreender a finalidade de todas as coisas que existem. Para Aristóteles, todas as coisas que existem têm uma finalidade em si mesmo. E é a partir dessa finalidade que vai se buscar o conhecimento. É o que ele vai chamar de teoria das causas. Tá? Tudo que existe tem uma causa para existir. Bom, dentro dessa teoria do conhecimento, Aristóteles ele vai reconhecer a distinção entre o conhecimento sensível e o conhecimento racional. Ou seja, o conhecimento que é obtido por meio dos nossos 5 sentidos, do mundo sensível, e do conhecimento racional, aquele aprendido pela ciência, pela filosofia, tá? Por meio do intelecto, de processamento de informações ali, de métodos, de técnicas. Tá? Então, ele reconhece essa distinção. Ele não fala que um é igual ao outro. A filosofia ela é superior à opinião, à doxa. Tá? Mas ele vai dizer que ambos dependem um do outro. Então, para que você obtenha esse conhecimento racional, é preciso você analisar, utilizar primeiramente dos seus sentidos. Tá? Então, ele vai se diferenciar e se distanciar das ideias do seu mestre, de Platão. Porque Platão vai dizer que existem 2 mundos distintos. O mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Tá? E o Aristóteles ele vai juntar esses 2 mundos em um só. Ele vai dizer que só existe um mundo. Tá? E é a partir das sensações que nós vamos obter esse conhecimento racional, conceitos universais. Então, o Platão ele vai dizer que o conhecimento sensível ele vai nos enganar,
né? Vai produzir erros, tá? Porque os olhos nos enganam, os sentidos nos enganam, tá? Que o que é correto é o que está no mundo ideal, no mundo das ideias, tá? Aristóteles, não. Aristóteles vai dizer que é a partir, né, do conhecimento sensível que nós vamos produzir esse conhecimento racional. Então, ambos dependem um do outro. Então, é por esse motivo que Aristóteles ele se distancia e rompe, né, rompe, né, com o conhecimento, a filosofia, né, platônica, né, da ideia de existência de dois mundos. Bom, então, de que forma, né, nós vamos obter esse conhecimento racional e a partir do conhecimento sensível? Bom, nós temos aqui 5 etapas, né, que pode nos ajudar a explicar melhor esse entendimento aí, esse processo. Primeiro, nós temos a sensação, aquilo que é obtido por meio dos nossos sentidos. Um exemplo, uma panela quente. Se você coloca a mão nessa panela quente, você vai, né, queimar, você vai sentir dor. Né? Então, você vai ter uma sensação por meio do tato. Isso vai ficar registrado na sua memória. Né? Então, a memória ela é uma parte muito importante desse processo, né, também. Então, aquilo vai ficar, né, na sua memória, né, aquela sensação de dor. O terceiro passo é a experiência. Então, se você já teve uma primeira experiência de que colocar a mão numa panela quente, né, vai te provocar a dor, né, a sua memória vai te lembrar que, né, queima, que provoca a dor, você não vai colocar de novo. Né? Só se você tiver alguma deficiência ali, intelectual ali, né? Você não vai colocar propositalmente a mão de novo naquela panela quente. Então, aí que vem o quarto passo, né? A arte, a técnica. Tá? A arte em grego significa técnica, né? Ou seja, a técnica para você descobrir uma outra maneira, por meio dessa experiência, de pegar aquela panela quente sem se queimar. Então, você pode usar uma luva, enrolar um pano, né? E pegar aquela panela sem se queimar. E isso, né, resulta no quinto passo, que é a ciência. Você produziu ciência a partir, né, de uma sensação, a partir do conhecimento sensível. Tá? Então, olha só, o conhecimento racional ele foi obtido, né, a ciência ela foi obtida por meio da sensação. Tá? Então, nós temos um processo. Então, Aristóteles ele vai, né, dizer, né, que todo conhecimento ele vai ser produzido por meio, né, do mundo sensível, por meio das nossas sensações, dos nossos sentidos. Então, é por meio das sensações do mundo sensível que conseguimos elaborar conceitos universais, né? O conhecimento racional. Então, ele busca conceitos universais, né? Mas a partir do mundo sensível e não com uma distinção, né, entre dois mundos completamente diferentes, tá? Que Platão propunha. Então, por isso que Aristóteles ele vai contrapor, né, a principal ideia de Platão, a teoria das ideias. Bom, o conhecimento pelas causas. Então, eu disse para vocês que Aristóteles ele vai explicar, né, tentar explicar que tudo que existe tem uma finalidade em si mesmo, né? Tem uma causa para a sua existência. Então, olha só, Aristóteles vai procurar explicar as coisas pelas causas que elas existem, do ser enquanto ser, do mundo material e suas finalidades. Tá? Então, é a partir do mundo material, né, que nós vamos buscar essas explicações, né, metafísicas, né, do porquê que nós existimos. Então, ao analisar, ao estudar os seres, que nós vamos, né, tentar compreender aquilo que está além do mundo material. Tá? Então, isso faz parte da metafísica, né, de Aristóteles. Tá? É a partir do mundo material que nós vamos compreender, né, aquilo que está além do mundo material. Então, eu pus essa estrelinha aqui, ó,
né? Porque isso daqui vocês podem até anotar, tá? Que isso daqui é o princípio, né, do conhecimento pelas causas, né, de Aristóteles, né, do porquê as coisas existem, né, como elas existem, né? Então tudo tem uma finalidade em si mesmo. Bom, para entender essa teoria, né, esse conhecimento, né, pelas causas, nós fazemos 3 distinções. Primeiro, substância, essência e acidente, matéria e forma, potência e ato, né? O que é cada um desses, né, conceitos? Ao analisar separadamente cada um desses conceitos aqui, a gente vai ver que, no final, eles se unem para explicar o que Aristóteles vai chamar de teoria das 4 causas, que é a explicação para a existência de qualquer coisa, tá? que existe no mundo. Então, substância, essência e acidente. Substância é aquilo que é em si mesmo, ou seja, cada ser que existe é uma substância. O ser humano é uma substância, um animal é uma substância, uma árvore é uma substância, tá? Então tudo isso é uma substância, tá? E dentro da substância nós vamos ter alguns atributos, tá? Os atributos essenciais, que é aquilo, né, que define aquela substância, que sem essa essência, né, nós não poderíamos dizer que aquilo é o que é. Por exemplo, né, para Aristóteles, uma essência do ser humano é a racionalidade, né? O ser humano como um ser racional. Sem essa racionalidade, Aristóteles vai dizer que não é um ser humano, e sim um animal qualquer, né? Que somente os seres humanos vão ser dotados de racionalidade. Então, esse é um atributo da substância ser humano, né? A racionalidade. Sem isso, nós vamos ser, né, outro animal e não um ser humano. Então, para se reconhecer o ser humano, né, é preciso de atributos essenciais, né, como a racionalidade. E nós vamos ter os atributos acidentais, que é aquilo que modifica, mas que não muda o que a gente é em essência, não muda a nossa substância. Então, nós podemos ser, por exemplo, gordo, velho, alto, magro, criança, né, adolescente, loiro, moreno, negro, branco, enfim, são os atributos acidentais que todos, né, nós vamos continuar tendo uma racionalidade. Então, os acidentais são atributos que a substância pode ter ou não, sem deixar de ser o que é. Por exemplo, o atributo aí de uma árvore, né? O que caracteriza a substância árvore, né? Para ela ser essencial, ela vai precisar ter o quê? Raiz, galhos, folhas, né? Isso é o essencial, né, do que caracteriza uma árvore. Agora, os acidentais vai poder ser uma macieira, um carvalho, produzir, né, frutos ou não, ser uma árvore mais baixa, outra mais alta. Então, né, são atributos acidentais. Matéria e forma. Olha, toda substância é composta de matéria e forma. Então vamos entender o que é isso. Matéria e forma são princípios indissociáveis, ou seja, não tem como separar matéria e forma, tá? Os dois são analisados juntos. Matéria é o princípio do mundo físico, aquilo de que ele é composto. Então, os seres humanos são compostos de carne, pele, osso, sangue, etc. Só que outros animais também são compostos de carne, pele, osso, sangue, etc. Né? Então, é matéria. Mas o que vai modificar, né? O que vai fazer com que, né, as espécies elas se reconheçam, né, como pertencentes a um mesmo grupo, vai ser a forma. Então, é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é. Tá? Então, nós vamos ter forma de ser humano,
né? E outros animais vão ter forma de outros animais, mesmo tendo aqui a mesma matéria. Então, a matéria contém a forma em potência. A gente já vai ver o que é, né, potência, é aquela capacidade, né, de se transformar. Tá? Então, toda matéria contém a forma em potência, né? Aquilo que ela pode se transformar. Por exemplo, um tronco de árvore, né, contém a forma em potência de uma cadeira, de uma mesa, de vários lápis, tá? Ou seja, um mesmo tronco, a mesma matéria tem, né, forma e potência de outras coisas. Aí então vem a questão, né, da potência e ato, né? São princípios que explicam como dois seres diferentes podem ter relação, um atuando sobre o outro. Por exemplo, né, uma criança, né, que com o passar do tempo vai se tornar um adolescente, um adulto, um idoso, vão ser formas diferentes, tá? Mas que não deixam de ser a mesma substância. Não deixa de ser a mesma pessoa, tá? Então, há uma ideia de movimento, né, nessa questão aqui de potência e ato. Ato é a essência, a forma que nós, né, temos da coisa como é aqui e agora. Então, eu sou ato agora, mas eu tenho potência, né, de me tornar um idoso, de ser um idoso no futuro. Tá? Então, eu tenho essa potência. Ok? Então, ato é o aqui, agora, a forma. Tá? Mas potência é aquilo que, né, nós podemos nos tornar. Então, aqui ó, são os dois princípios que explicam como, né, dois seres diferentes, né, na questão da forma, né, podem ter relação, né, um atuando sobre o outro. Exemplo, uma criança, uma semente, né? Então, uma criança ela pode se tornar um adulto, uma semente ela pode se, né, tornar um carvalho, uma árvore, né, frutífera, enfim, né, vai se tornar outra coisa, outra forma. Então, esses exemplos aqui têm potências de se transformar em outras coisas. Aí uma observação aqui de que Aristóteles vai chamar Deus de ato puro, tá? Pois Deus não tem nenhuma potência, tá? Que sentido isso faz? É que Deus é perfeito, né? Deus não tem potência de se transformar em algo além de Deus, né? Então, para Aristóteles, né, Deus é essa perfeição, né? É aquilo que vai fazer com que as coisas acontecem sendo atraídas, né, a Ele. Né? Deus não vai se modificar, então ele é ato puro, né? Ele não tem potência, né, de se transformar em algo além de Deus. Né? Deus ao quadrado. Então, a potência é a capacidade de tornar-se alguma coisa aquilo que poderá vir a ser. Aí os exemplos que uma criança pode vir a ser um adulto, uma semente pode vir a ser uma árvore. Tá? Então, a potência é isso. Eu espero que esses conceitos tenham ficado, né, claro, né, para vocês, porque a partir deles, né, nós vamos entender agora a teoria das quatro causas, né, do porquê as coisas, né, existem, né, em si mesmo, né, qual é a finalidade das coisas, as causas, né, para que as coisas no mundo, né, tenham a sua existência. Bom? Então, um exemplo aí, né? Está até na apostila de vocês esse desenho de uma, né, semente de maçã, né, tendo potência de se tornar uma macieira. E vocês já pararam para pensar que essa questão da potência ela está sempre em discussão na nossa vida, né? Às vezes você tem um professor que chega e fala assim: nossa, você tem potencial de ser um médico, tem potencial de ser um grande escritor, né? Tem potencial de ser um músico. Ou seja, né, são as potências. Ver uma criança brincando com bola e fala assim: nossa, esse menino tem potencial para ser um jogador de futebol. Então, potência é aquilo que pode vir, né, a acontecer.
Então, a teoria das 4 causas, né, é aquilo que vai buscar explicar a finalidade, né, do objeto, né, de todas as coisas. Aqui eu dei um exemplo como uma estátua, né? Pensem aí numa estátua. Vamos trabalhar as 4 causas sobre esse exemplo. A primeira causa é a causa material, aquilo, né, de que é feita a coisa. Então, uma estátua feita de mármore aqui, né? Poderia ser de madeira. Então, feita de mármore, causa material. A causa eficiente é aquela que dá impulso ao movimento, tá? Então, tudo tem essa sensação de movimento, de transformação, né? Mas ela não vai se transformar aqui no caso sozinha, vai precisar, né, do escultor que a modela. E o escultor, então, é essa causa eficiente, tá? Aquilo que vai transformar. A causa formal é aquilo que a coisa tende a ser, né? A forma que está, né, que a estátua vai adquirir. Vai ser a estátua de um deus, de uma mulher, de um animal, né? Qual que é a forma que ela vai adquirir. E a quarta causa, a causa final. Para que essa coisa foi feita? Né? Ela foi feita com o intuito de decorar, né? De beleza ou de glória, né? A estátua de um herói, né? Para demonstrar sua bravura, ou de adoração, né? A estátua de um deus, de um santo, né? Com objetivos religiosos. Então, qual que é a causa final? Então, para Aristóteles, né? A partir, né, das questões materiais, do mundo material, nós vamos, né, compreender melhor a finalidade de todas as coisas. Essa é a teoria das 4 causas. Tá? E se a gente, né, for parar para pensar, aqui, né, dentro está tudo aquilo que a gente viu ali para trás. Né? A substância, a essência, os atributos essenciais e, né, acidentais, a matéria, a forma, a potência e o ato. Tá? Então, aqui, né, um exemplo, né, desse que eu dei da estátua. Né? Então, nós temos a causa eficiente, que é quem? O escultor. A causa, né, formal, que vai ser a forma que ela vai, né, ter. A causa material é do que ela é feita, né? Aqui um bloco de mármore, um bloco de pedra. E a causa final, né? O propósito lá de decorar um templo. Bom, Aristóteles, né, ele trabalhou diversos conceitos, né? Então, além dessa questão da metafísica, né, dessas questões aí além do mundo físico, de compreensões do porquê as coisas existem, né, desses estudos, Aristóteles também vai trabalhar a questão da ética, a questão da política, e a gente vai ver aqui, né, em alguns pequenos passos, né, o que era a ética, né, para Aristóteles e o que era a política também. Então, a ética é a finalidade, na verdade, né, Aristóteles vai dizer que todo ser humano, né, tem a finalidade de buscar a felicidade, o que ele vai chamar de eudaimonia. Tá? Então, todo ser humano, né, tem a finalidade de buscar felicidade. Não sei se vocês concordam com esse pensamento, mas eu concordo. Tá? Eu vivo para buscar felicidade. Agora, se a felicidade, né, o que vai me produzir felicidade vai ser a mesma coisa para vocês, aí, né, já são coisas diferentes. Mas que todo ser humano vive para, né, buscar felicidade. Tá? Beleza. E a ética é aquilo que vai conduzir o ser humano, né, ou mostrar o caminho, né, para o ser humano buscar essa felicidade, conquistar essa eudaimonia. Então, olha só, a felicidade ela só depende do próprio indivíduo. Tá? Então, se vocês, né, procurarem a felicidade, né, no reconhecimento do próximo ou nos prazeres, tá? Vocês não vão obter a felicidade plena. Isso Aristóteles, né, falava, porque enquanto você entrega a sua felicidade no outro, né, você nunca vai conseguir obter a sua felicidade plena, porque isso só depende do próprio indivíduo. E na mesma coisa, né, dos prazeres.
é porque os prazeres, eles propõem felicidades momentâneas, mas nunca a felicidade, né, plena do ser. Por isso que a gente vê muitas vezes pessoas ricas, né, totalmente infelizes, né, pessoas ali com, enfim, bens materiais, prazeres carnais, mas que depois, né, que acaba aquele momento ali, né, são totalmente infelizes. Então, a virtude, né, vai ser o elemento principal de uma vida feliz. E vai ser essa ética que vai mostrar, né, conduzir o caminho virtuoso, né, do ser humano, né, do indivíduo, né, para que ele obtenha, né, se chegue a essa felicidade. Então, um caminho virtuoso, Aristóteles vai dizer que é um caminho do meio termo entre os excessos e as faltas, que ele vai chamar de vícios. Tá? Então, um caminho virtuoso não pode ter nem um excesso e nem, né, falta demais. Por exemplo, né, aqui nós temos algumas virtudes, né, são os caminhos que devem ser trilhados pelos indivíduos para obter a felicidade. Tá? E aqui são os vícios por falta e os vícios por excesso. Então, a coragem, ela está no meio entre a temeridade e a covardia, ou seja, entre a imprudência. Tá? Você não vai ser corajoso de enfrentar um leão sozinho, sem nenhum tipo de arma, sem nada, no braço ali. Tá? Isso é imprudência, isso não é coragem. Tá? E a questão aqui da covardia também. Tá? Você, às vezes, vê um filhotinho de cachorro e vai chutar ele. Né? Isso é covardia, não é mostrar coragem. Né? Você não está enfrentando nada que te desafie. Então, a virtude está no meio entre o excesso e a deficiência. Né? A prudência está no meio entre a ambição e a moleza. Né? Aí vem que a amizade entre a condescendência e enfado. Então, o caminho virtuoso é o caminho do meio termo. É só vocês pensarem também, né, no corpo humano. Né, se você comer demais, né, vai te fazer mal. Mas se você também não comer ou comer muito pouco, isso também vai te fazer mal. Tá? Então, tudo em excesso, né, e tudo em falta, né, vai fazer mal. Então, o caminho virtuoso, a busca, né, da felicidade, vai ser o caminho, né, pela virtude, o caminho do meio termo. Tá? Então, a ética é que vai conduzir esse caminho. Bom, se a ética nos mostra o caminho que o indivíduo deve buscar para ser feliz, é a política que vai, né, buscar, né, mostrar a felicidade coletiva. Tá? Então, é através da política, né, que deve se promover a felicidade coletiva de todos os seus cidadãos, de todas as pessoas ali que estão sobre aquele governo. Tá? Então, a política, ela busca a felicidade coletiva. Aristóteles, né, vai defender que somente os bens instruídos, né, os bem instruídos não, né, os melhores, né, instruídos deveriam participar da política. Tá? Você não vai colocar uma pessoa, né, incapaz, analfabeta, para discutir, né, na ágora, né, discutir assuntos, né, políticos. Tá? Então você vai conquistar isso por meio da educação. Tá? Então só pessoas bem educadas que poderiam, né, ter essa capacidade de discutir da política e de conduzir os cidadãos a uma vida, né, feliz na coletividade, né, no meio da sociedade. Tá? Então, preciso de governantes, né, bem instruídos que vão saber, né, de governantes éticos que vão saber, né, o que vai ser melhor para a felicidade coletiva. Bom, Aristóteles, né, vai ter essa frase clássica, né, de que o homem é um animal político, né, porque ele depende dessas relações com outros homens, tá, para, né, se fazer feliz. Somente os seres inferiores vão viver
fora, né, da polis, né, fora dessa, né, organização política, tá? Então, o homem, ele é um animal político, né? Ele precisa dessas relações aí, estabelecer relações com outros homens, fazer política. E se a gente parar para pensar, né, na nossa vida, em praticamente todos os momentos, nós estamos fazendo, né, política. Porque política vai muito além, né, daquilo que a gente vê, né, no Congresso, né, nas câmaras legislativas, né, enfim. Então, ele vai dizer que governar é permitir aos cidadãos viver a vida plena e feliz, né? E quem vai tornar isso possível vai ser o Estado, né? O Estado que deve garantir essa felicidade, né, para os cidadãos. Então, ele vai analisar diversas formas de governo, né, ao longo aí dos seus estudos e vai chegar, né, vai chegar nessa conclusão de que existem formas de governo boas e formas de governo más, né, formas de governos ruins. Então, as principais que ele, né, caracteriza aqui é a forma de governo onde que um só governa, tá? E está preocupada com o bem coletivo é a monarquia, né? É um rei bondoso que está preocupado com os seus súditos, tá? A forma onde que um só governa, mas está preocupado apenas com os seus interesses próprios, apenas com o do governante, é uma tirania. Então, é uma forma de governo má. Onde uma forma de governo onde que poucos governam e está preocupado, né, com a felicidade, né, dos cidadãos, é uma aristocracia, né, um governo dos melhores, né, e esse governo dos melhores está preocupado, né, em propor o melhor, né, para os cidadãos. E onde que poucos governam, mas está preocupado apenas com os interesses dos ricos, né, de uma minoria ali, ele vai se chamar de governo oligárquico, né, de uma oligarquia. Tá? É só vocês lembrarem aqui da forma de governo na Primeira República do Brasil, né, que era governada ali pelas oligarquias cafeeiras, que atendia apenas os interesses, né, dos produtores de café, excluindo todos os demais. E onde que muitos governam preocupados, né, em estabelecer um governo justo, onde que as leis são aplicadas para todos, tá? Vai ser um governo constitucional, tá? Uma república, aqui ele chama de politéia. E onde que muitos governam, mas que cada um está preocupado em defender apenas os seus próprios interesses, ele vai dar o nome de democracia, tá? Ou demagogia. É só vocês pararem para pensar também no Congresso, né, brasileiro, onde que nós temos lá a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada lá do agronegócio, pessoas defendendo, né, os direitos dos LGBTs, enfim, cada um buscando, né, os seus interesses aqui, né? Então, dentre, né, as formas de governo ruins, ele vai dizer que a democracia é o melhor, tá? A democracia é o melhor tipo de governo. E dentre os bons, né, nós vamos ter a monarquia. Isso para Aristóteles, tá? A monarquia para ele é a melhor forma de governo, onde um só vai governar preocupado com, né, o bem de todos os súditos e cidadãos. Bom, agora, né, nós finalizamos, né, os principais aspectos, né, do pensamento aí aristotélico. É algo bem mais profundo que nós vamos retornar a falar dele um pouco, né, quando a gente avançar, mas principalmente na filosofia medieval, né, onde que o pensamento aristotélico exerceu uma grande influência com a sua ideia ali de Deus, né, dessa perfeição de Deus como um motor, né, para
provocar, né, para exercer uma causa, né, um motor sobre todos os movimentos, né, sobre todas as transformações. Então, o pensamento aristotélico ele vai estar sempre, né, sendo resgatado à medida que a gente for avançando aí nos estudos. Mas, a princípio, são as principais partes, né, que vocês devem tentar compreender, tá? Principalmente a questão ali da teoria das quatro causas, tá? A metafísica, né, para Aristóteles, aquilo que qual que é a finalidade, né, das coisas e como que a gente descobre essa finalidade, né, por meio da teoria das quatro causas. E também a questão da ética, né, a ética que é trabalhada no livro Ética a Nicômaco, né, o nome do pai do Aristóteles, que é esse caminho virtuoso, né, o caminho do meio termo. Isso é muito cobrado também, né, em questões de vestibular e no Enem, tá bom? Então agora eu deixo para vocês essas questões, né, que está lá no caderno de questões, e depois vou gravar um outro vídeo para a gente fazer a correção dessas atividades aqui, tá bom? Muito obrigado e bons estudos aí para vocês.